você. Meu amado, esse tema que nós temos, a terra, nosso tema é enquanto a terra treme, quando a terra treme, o céu se abre. Então nós estamos vendo esse momento tão difícil, esse tremor. No domingo passado nós falamos a respeito desse tremor no aspecto geral da humanidade, desde a criação, desde Noé, desde quando a terra tremeu de várias maneiras, e Deus sempre abrindo o céu para atender, para socorrer o homem. Mas sempre esse tremor, que são os caos, que são todas as consequências do erro humano, não é? Tudo isso é feito por causa das atitudes do ser humano. E é por isso que a humanidade sofre, por isso que vem consequências desta natureza, mas Deus está pronto para fazer um grande milagre. Hoje nós não vamos falar de uma forma geográfica, holística, como falamos no domingo passado. Hoje essa terra que treme, né, nós vamos contextualizar na vida do ser humano, na vida da pessoa, na vida que você pode estar agora enfrentando, né, grandes tremores, grandes problemas, e está a se perguntar, como é que eu vou fazer? Isso é histórico. Desde os tempos antigos, nós temos pessoas célebres que enfrentaram situações, tremores desta natureza. E hoje nós vamos contextualizar num personagem bíblico muito conhecido, muito famoso, para mostrar como isso pode trazer a cura, a libertação para as nossas vidas. Mas eu quero lhe dizer também, contextualizando o que nós estamos vivendo nesta época, é um sinal que Jesus deixou profetizado nas Sagradas Escrituras, no capítulo 21 de Lucas e também no capítulo 24 de Mateus. E em todos os livros escatológicos da Bíblia existe o anúncio dos sinais dos últimos dias. E entre eles está a epidemia, que agora estamos vivendo uma pandemia. Mas são muitos os caos, são muitas as catástrofes que têm acontecido já em nosso planeta. Poderíamos dizer que estes sinais que ele apresentou para os últimos dias são sinais da sua volta, anunciando a sua volta, mostrando a humanidade num nível onde ela iria simplesmente viver distanciada de Deus, e assim viriam grandes consequências. Então nós temos sinais como terremotos, tsunamis, furacões, e assim são muitos e muitas crises, através também das doenças, né, que nós já mencionamos. E tudo isso são apenas sinais do fim dos tempos, de que o Senhor está próximo para vir encerrar uma dispensação. Meu querido irmão, meu querido amigo, mas eu quero dizer para você que tudo isso é para mostrar a soberania de Deus diante de uma humanidade que fica tão incrédula, fica tão confiante em si mesma. E então Deus faz bradar a sua voz do alto, permitindo esses acontecimentos para você refletir. O tempo não dá para a gente ministrar tudo de uma vez, estamos fazendo em série, mas no profeta Joel, que já lemos no domingo passado, e reiteramos hoje, reafirmamos hoje, lembramos hoje para você no capítulo 2, versículo 12 e 13, diz que Deus ele permite tais situações, tais calamidades, por causa do coração do homem. E então ele faz um apelo ao homem e diz assim: olha, eu quero que você rasgue o seu coração, eu quero que você abra a sua vida, eu quero que você rasgue o interior do seu ser, não as suas vestes, não as coisas externas da sua vida, não as suas coisas aparentes. Eu quero que você rasgue o seu coração, porque se você rasgar o seu coração, eu posso mudar de ideia em relação a todos os males que lancei contra vós. Muitas pessoas não acreditam mais desta forma, mas o povo crédulo, o povo que crê em Deus, o povo que
crê na palavra do Senhor, ele olhando isso, ele vai entender. Porque o homem chegou no nível tal, queridos irmãos e amigos, a humanidade, de um modo geral, chegou no nível tal, né, cometendo crimes contra Deus, uma rebelião, um clímax horrível contra Deus, de rebeldia, de desprezo, assim como foi nos dias de Noé, em outras épocas, está acontecendo hoje. Então é necessário a intervenção de Deus. Deus está fazendo ouvir a sua voz para que a pessoa entenda. Você não tem condições de cuidar sozinho da sua vida. Nós não temos condição de fazer isso. Nós precisamos do Deus que criou os céus e a terra, o homem à sua imagem e semelhança. E o homem não pode viver autônomo de Deus. Então, quando ele começa a enfrentar circunstâncias dessa natureza, que daqui para frente vai piorar, nós temos relatos de pessoas da ciência, não é? Do meio empresarial, que estão atestando que tem coisas piores para vir. Hoje mesmo eu estava ouvindo um relato de uma pessoa, não é? Do poder público, que trabalha numa esfera de grande importância, dizendo que vem um período de caos econômico para o mundo, e aqui no Brasil especialmente. Não queremos anunciar alarmismo, não, mas queremos mostrar que nós estamos numa época onde você não vai conseguir resolver as coisas com dinheiro, não vai resolver as coisas somente com medicamentos, você precisa resolver com a sua vida, com o seu coração rasgado, com a sua fé diante de Deus, priorizando o Senhor. Porque o homem, quando não prioriza Deus, é isto que acontece, é este caos que está acontecendo. E isto vai piorar se o homem não se arrepender. Deus diz, eu posso mudar esta história, mas é preciso rasgar o coração. Então que você nesta noite ouça bem esta palavra que nós vamos ler agora, nas Sagradas Escrituras, de um grande homem de Deus que passou uma grande crise, um grande tremor na sua vida, mas ele superou. E que você também possa rasgar seu coração, como diz Joel, que você possa entender que nenhuma crise é mais poderosa do que o teu Deus que te criou. Nada nesta terra é maior do que Deus. O dinheiro não é maior do que Deus. A força humana não é maior. O poder da indústria farmacêutica não é maior do que o Senhor. Mas a tua fé pode te salvar. A tua fé pode atrair o milagre de Deus para a tua vida. Sabe, querido, quando tudo pode se esgotar, você pode ainda buscar ao Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta para toda crise, para todo problema. Eu quero ler com você nesta noite a história de um homem de Deus chamado Elias, o profeta Elias. Um homem tremendamente usado por Deus, um homem notório, um homem de uma intimidade com o Senhor tão grande, um homem que fazia um serviço para Deus. E nesse serviço que ele fazia para Deus, no seu ministério, ele enfrentou uma guerra, um desafio contra um Deus com D minúsculo, Deus Baal, que era muito adorado pelos filisteus e outros povos, e contaminou o povo de Israel. Mas Elias, em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele desafiou Deus Baal em relação ao nosso Deus. E ele desafiou que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. E ele chamou os profetas de Baal, para que todo o povo de Israel e todos os filisteus que ali estavam, todo o povo que ali estava reunido, pudesse contemplar qual era o Deus verdadeiro. E então ele orou, colocou lá um altar, e então pediu que os profetas de Baal orassem para o seu Deus, quem podia derramar fogo do céu. Não aconteceu nada, isso está no 1 Reis, capítulo 18. Então, Elias, quando orou, caiu fogo do céu, consumiu aquele altar, o holocausto, e assim o povo viu quem era o verdadeiro Deus. E ali deixaram a idolatria, e então os profetas foram eliminados, porque naquela época também era assim um procedimento, era a forma de cultura. Então o povo pagão ali na hora viu, e os profetas de Deus, os homens de Deus, pegaram as suas espadas porque eram inimigos, e então foram mortos todos os profetas de Baal naquele dia. Então
acontece um efeito colateral desta grande vitória. Elias agora vai enfrentar uma grande batalha por conta desta vitória. Eu quero convidar você, se puder ler conosco, está na continuidade em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1. São 18 versículos, eu não posso ler menos, porque senão se perde, se tem prejuízo de conteúdo. Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste aos meus profetas. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Cingiu-se ele junto à cabeceira um pão cozido. Melhor dizendo, vou repetir. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Repetindo, voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-o e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Repetindo, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Na caverna. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave. E depois do vento, do terremoto e do fogo, uma brisa suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu,
filho de Safate, ungirás profeta para ser teu sucessor. Ungirás profeta para te suceder. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Último versículo. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. Amém. Quero fazer um momento de oração com você nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos em favor desta palavra que se aplique poderosamente em nosso coração. Senhor, no coração deste irmão, desta irmã, deste amigo que nos ouve, opera o milagre, o teu poder, Senhor, através desta palavra, desta mensagem, e tira todo impedimento agora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu li muitos versículos porque do 1 ao 18 tem ministração para nós, para você. Tem muita coisa poderosa aqui para nós sermos abençoados nesta noite. Quero desafiar a tua fé para crer que o que aconteceu com Elias vai acontecer com você. Primeiramente, nós temos que mostrar aqui um cenário aonde um homem de Deus, do nível de orar para cair fogo do céu, e assim Deus ouviu e fez, envergonhou o inimigo, envergonhou profetas do inimigo. E ali o homem que era acostumado com vitórias, o homem que já tinha orado para morto ressuscitar e tinha ressuscitado, um homem que era acostumado com milagres, com sobrenatural, o homem que tinha uma intimidade com Deus. Mas era um homem. Chegou num limite. Quando ele faz tudo isso, o rei de Israel, ele já era devoto desse Deus Baal. E a esposa dele era profetisa, era rainha e profetisa deste Deus. E então, quando ela soube que Elias, através daquele milagre sobrenatural, não é, fez com que os profetas de Baal também fossem mortos, ela ameaçou e disse: você amanhã vai estar morto do mesmo jeito. E Elias temeu e então entrou em desespero, em medo. Por que isto aconteceu? Primeiro, houve uma aliança dos reis, Acabe e Jezabel. Era uma autoridade governamental. Não era somente mais uma situação espiritual. Agora eles tinham autoridade para mandar matar. E ele não estava com medo da morte. Então Elias, ele faz uma fuga com medo, mas não medo de morrer. Ele era um homem que tinha uma grande intimidade com Deus, mas se ele morresse na mão dos seus inimigos, ali estaria envergonhando o próprio nome de Deus. É como que se Deus perdesse aquela batalha. Então, por zelo ao nome de Deus, para que não matando um servo de Deus ali, um ministro de Deus, dissessem: olha como Deus dele também é fraco, eu matei. Ele matou o nosso, mas eu matei o dele. Então, para que não tivesse isso, Elias fugiu. Elias desistiu, caiu nesta fraqueza, não enfrentou e começou a fugir da presença do Senhor. O que nós queremos mostrar aqui, meus queridos, esse grande tremor que entra na vida da gente muitas das vezes, né? E nós não sabemos lidar com ele. Elias chegou no seu limite. Quem sabe você está vivendo um limite agora. Quem sabe você está passando por uma experiência tão grande e não sabe como lidar, não sabe como ter a solução, como ter o milagre na sua vida. Elias vai ser um exemplo para nós. Então Elias foge, vai caminho de um dia, passa o dia fugindo para o deserto. Mas, meus amados, Deus estava ali com ele. Deus estava em todo o tempo acompanhando e ministrando com Elias. E quando Elias, ali naquele estado, pedindo a morte ao Senhor, Elias pediu aquela morte porque ele não queria mais que o nome do Senhor fosse envergonhado. Ele sabia que não tinha condição, ele achava que não tinha condição. Mas aqui é onde nós falamos que nessas horas o céu se abre. Então o céu se abriu, veio o anjo do Senhor, trouxe comida para Elias. E quando ele trouxe aquela comida para Elias, 2 vezes o anjo veio.
Isso mostra que você muitas das vezes pensa que está sozinho. Você pensa que você está desamparado. Você que uma vez exercitou a tua fé, uma vez que você teve um envolvimento com Deus, agora você acha que Deus te largou, te abandonou. Negativo. Deus, ele olha para o homem sempre com misericórdia, com amor. E você que tem, Deus tem um propósito na sua vida também. Ele quer que você possa superar e vencer todas as artimanhas. Jezabel é um instrumento que representa os projetos do inferno para destruir a vida daqueles que são pessoas de bem, pessoas que têm algo a fazer ainda nesta terra. Então Elias estava ali agora. E quando o anjo, na segunda vez, representa os céus se abrindo em socorro daquele que está desistindo, daquele que está desolado. Elias estava desolado, só queria dormir. Comeu porque o anjo trouxe a comida e dormia. Triste, totalmente frustrado. Então, na segunda vez que o anjo deu o alimento, deu um alimento mais forte para ele. E é isso que Deus faz. Ele dá sempre na medida que nós precisamos. E aí Elias, ao comer deste segundo pão que o anjo deu, ele teve força para andar 40 dias e 40 noites. Mas mesmo assim ele usou essa força para fugir de Deus. Então Deus, ele está dando sim os recursos. Deus está colocando do teu lado meios para você superar. Às vezes você não está querendo fazer da forma certa, ou não está percebendo. Então ele correu e foi sim para um monte, para uma caverna. Mas essa caverna estava no Monte Horebe. E a Bíblia deixa bem claro, o Monte Horebe é o monte de Deus. Lá nessa caverna Deus esperava por ele. E ele fugiu, mas ele fugiu para o monte de Deus, nesta caverna. Ele queria ficar lá, isolado, ele queria deixar passar, acabar com tudo, deixar Jezabel esquecer toda aquela crise, sabe, todo aquele abalo que estava acontecendo. Ele queria que aquilo passasse. Então foi para a caverna. E assim muitas pessoas agem desta maneira, achando que se isolando, deixando de enfrentar o problema, de lutar, de guerrear, de encarar o verdadeiro inimigo com arma espiritual, com arma legítima. Acha que vai resolver só se isolando, ficando ali na caverna. Então Deus dá uma palavra para Elias nesse texto, irmãos, e diz assim: vem para fora e contempla o que eu vou te mostrar. E então Elias vem e olha, Deus manda um vento tão poderoso, que veio arrebentando com as montanhas, quebrando, lançando pedra para tudo que era lado. Imagine um vento que consegue quebrar montanha, só para você ver o tamanho dessa ventania. Como esses furacões que acontecem lá nos Estados Unidos, né, derrubando tudo. Então foi uma ventania dessa. Mas a Bíblia diz que Deus não estava naquela ventania. Depois ele faz um terremoto que não diz os detalhes do que foi que aconteceu, mas terremoto causa muitos danos. Ali era uma região desértica. Mas veio esse terremoto. E diz que Deus também não estava nesse terremoto. E por último diz que ele envia um fogo abrasador. Mas Deus também não estava. Aquilo para Elias foi comum, irmãos. Porque Elias já estava acostumado com o sobrenatural. Mas no nível que ele se encontrava, ele precisava ter algo que chamasse a sua atenção. E Deus foi fazendo todas essas etapas. Seria mais ou menos assim, comparando a coisas que são chamativas à atenção da pessoa. Mas aquilo não vai ser o instrumento de cura. Ali Deus não estava naquilo. Tem coisas que parecem, sabe, que é muito boa, chama atenção, tem barulho, são movimentos. Mas não tem a cura, não tem o poder para resolver o problema que você está passando, que a pessoa esteja passando. Então Deus enviou uma brisa suave.
Uma brisa suave. Aqueles 3 anteriores, o vento, o terremoto e o fogo, são formas teofânicas da manifestação de Deus. Claro que eu sei que muita gente não sabe o que é essa palavra. Essa palavra teofania, ela é exatamente Deus se revelando em formas naturais, como por exemplo a sarça, Deus se revelando na forma de fogo, Deus se manifestando. Deus fazia muito isso no Velho Testamento, fez com Moisés, com outros, né? Então forma teofânica. Então essas coisas ali, para Elias, ele estava acostumado a ver coisas assim grandes acontecerem, como aconteceu no dia de Moisés. O próprio povo de Israel já tinha costume de ver grandes milagres, assim, através da própria natureza. Mas Elias, ele não ficou tão ligado naquilo, porque ele já era acostumado. Mas a brisa suave chamou a atenção de Elias. Naquela brisa suave, ele começou a ouvir a voz de Deus. E tudo isso estava no monte de Deus, numa caverna que era no monte de Deus. E eu quero dizer, meu amigo, que quando você se refugia em Deus, quando você procura o lugar certo, o monte de Deus, quando você sabe aonde encontrar Deus, aí você vai poder ouvir essa brisa suave. Essa palavra que vai mudar a tua vida. Essa palavra que tem direção para você, que tem resposta, não somente para ocupar o teu tempo. Quem sabe tu está no lugar só ocupando o tempo, mas o que está acontecendo de transformador na tua vida? Restaurador, curador, libertador, o que está acontecendo? Talvez você está mantendo cadeias de anos, de décadas, talvez da tua infância, que não cura. Por quê? Porque você talvez gosta do vento forte, talvez do terremoto, talvez de um fogo, não é? É como esses efeitos pirotécnicos que acontecem em festa junina e em outros momentos, que aquilo chama a atenção, muita gente gosta, mas aquilo são fogos de artifício. Tem gente que gosta assim, mas há uma coisa mais poderosa que Deus tem para você, uma voz suave, uma voz que Ele quer dirigir para te encaminhar para a cura. E então quando Elias ouviu esta brisa suave, eu quero profetizar uma brisa suave de Deus na sua vida. Eu quero profetizar uma brisa que vai trazer a você a revelação da tua libertação, da tua cura. Se você crê, você pode concordar aí e dizer, dá um amém para o Senhor. Então, ele se levantou e confessou. Senhor, começou a abrir o coração. É um dos pontos, querido, que traz cura. Ele abriu seu coração. Eu estou me sentindo aqui isolado, desprezado. Todo mundo me deixou, fiquei só. Fiquei sozinho. E Deus disse, não, você não ficou só não. Eu separei 7 homens que não se dobraram diante de Baal. Estes homens eu conservei, foram conservados para me buscar e eles vão te apoiar. Agora, tu tens uma missão, Elias, te levanta e volta, porque tem 3 coisas a fazer. Você tem que ungir 2 reis e ungir um profeta. Amados, e assim Elias foi renovado, e nesta força desta brisa suave, Elias venceu esse grande abalo que ele estava vivendo, chegou ao ponto de pedir a morte, desistir de tudo, largar tudo. Quantas pessoas estão nesse caos hoje, perdendo tudo, querendo desistir de tudo? Quantas situações que não foram vencidas, superadas, estão causando também a ruína? É esse terremoto, essa terra tremendo na sua vida, mas tem um céu que Deus quer abrir para você. Deus quer abrir o céu, assim como abriu também para Elias, mandando um anjo, dando essa brisa suave. Ele quer trazer isso para você, para que você não entre em desespero. Mas você precisa entender, ouvir a voz de Deus, a direção, qual é o caminho certo. Não ser conduzido de forma errada. E, principalmente, obedecer. Sabe o que aconteceu, meu amado? Minha amada, é que quando Elias, nesta brisa suave, ouviu aquela voz que Deus mostrou tudo o que estava acontecendo, ele se posicionou, voltou, ficou animado. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele estava acompanhado por Deus. Glórias ao Senhor. Quantas vezes você não sabe que Deus está do teu lado? Quantas vezes você pensa que Deus já saiu do teu lado? Não, Elias achou assim também. Mas agora ele descobriu que Deus tinha deixado 7.000 e tinha dito, você tem uma missão, tem algo para fazer, o teu tempo não acabou.
a tua vida não está ainda por fim. Tem muita coisa que eu quero fazer através de você. Não desista, prossiga, siga em frente, eu quero ser contigo. Então, Elias ficou animado porque sabia que o Senhor estava com ele. Querido, se o Senhor se retirar de nós, nós não somos nada. Assim como ele se retirou de Saul, então Saul ficou possesso de demônio. Porque Saul não queria honrar a Deus, não valorizava as coisas de Deus. Mas, quero dizer para você, que quando você valoriza a companhia de Deus, milagres irão acontecer na tua vida. Foi isso que aconteceu com Elias. Elias volta, e Elias unge 2 reis, e unge um profeta que futuramente se tornaria o seu sucessor. E Elias ainda fez muitos milagres, foi algo poderoso, destruiu os inimigos. E eu quero dizer também que nesta noite você pode se apropriar. Você está em crise, você está no seu limite, você está achando que não pode mais nada, você está achando que o corona vai te acabar, ou acabar um ente querido seu, ou a tua empresa, ou a tua economia, ou os teus recursos vão se dissipar. Meu querido, lembra que há um Deus que está acima de todas as coisas. Então, você pode nesta hora entender que há a companhia do Senhor para a tua vida. E nesta companhia você vai ver um grande triunfo e milagres do Senhor.